Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, uma noite triste para a torcida do Vasco. Essa equipe que não convenceu em nenhum momento do campeonato toma um gol aos 55 minutos do segundo tempo, depois do árbitro ter dado 10 minutos de acréscimo e nos acréscimos o Vasco ter conseguido um empate. Essa equipe consegue tomar o gol aos 55 ao invés de segurar o ponto que talvez sacramentasse aí a classificação do Vasco para a Série A de 2023. A partida de hoje foi mais uma partida nível Vasco na Série B, inclusive em casa. O Vasco jogou várias partidas em casa desse jeito, dando a bola para o adversário, não sabendo o que fazer com ela quando tinha o domínio, um time mal treinado, com técnicos bem meia boca que não convencem ninguém. Caso do Jorginho, caso do Maurício Souza, caso do interino que assumiu aí, que eu me esqueci até o nome dele, nem faço questão de lembrar também, que hoje é o auxiliar do Jorginho, também não conseguiu fazer. O único que conseguiu dar uma estrutura aí, que conseguisse somar pontos e ter uma consistência foi o Zé Ricardo, mas ele saiu na 12ª rodada, entregou o Vasco invicto, o Vasco no G4 consistente. E a gente vê o Vasco hoje na 37ª rodada, um time inconsistente, beirando sair do G4, não sai porque os adversários não conseguem chegar, não pela qualidade do Vasco. E esse é o retrato do Vasco na Série B em 2022, um time que não consegue, pelas suas próprias forças, se manter e que vem se mantendo pela inoperância dos adversários. Hoje pegou um adversário que ainda tinha alguma chance, ainda tinha algum respiro, não vai subir, Sampaio Corrêa não vai subir, o Bahia vai ganhar amanhã do Guarani, vai matar a chance do Sampaio Corrêa. Esse time veio aqui jogar com o Vasco, um time do Vasco covarde, nervoso, sem padrão tático, mal escalado pelo Jorginho, mal treinado. O cara tem já 1 mês e meio de trabalho, o time não mostra nada. O Sampaio Corrêa veio aqui no Rio e ainda tem um sopro de esperança, conseguiu tirar a invencibilidade do Vasco, que já era de 18 partidas no Rio. E o Vasco agora vai para a última rodada tentando sobreviver, torcendo contra principalmente o Ituano, que é o único que pode passar em pontuação o Vasco. E o cenário é o seguinte, amigo, se o Ituano ganhar amanhã do Londrina, vai jogar por uma vitória simples contra o Vasco na última rodada. Tem que torcer amanhã para o Londrina não perder para o Ituano. O jogo é em Londrina, um jogo difícil para o Ituano. Se o Ituano ganhar do Londrina, eu acho que o Vasco, falo isso com muita tristeza, dor no coração, não gostaria de afirmar isso aqui, mas eu vejo o Vasco sem poder de defesa, sem poder de enfrentar o Ituano em Itu, valendo classificação para a Série A. Então o Vasco, se o Ituano ganhar amanhã, o Vasco corre um sério risco de não subir, uma classificação que já estava super encaminhada. E eu falei lá atrás, lá em algum comentário, na 18ª, 19ª rodada, final do primeiro turno, início do segundo, eu falei que o Vasco ia deixar para subir na última rodada. E o Vasco só vai subir agora na última rodada. Pode até subir amanhã, eu acho pouco provável. Eu acho que o Ituano vai dar a vida, pode ser que o Ituano vença, mas eu acho que vai acabar ficando para a última rodada. E eu não esperava que fosse com tanto requinte de crueldade, como foi no caso do jogo de hoje. Não porque o Vasco tenha feito uma partida que merecesse vencer, o Vasco não mereceu vencer, o Vasco fez uma partida ridícula, mais uma, como fez contra o Criciúma. Contra o Criciúma a bola entrou, hoje a bola não entrou, mas as partidas foram iguais na inoperância, na forma covarde, mal treinada, desorganizada, sem padrão tático, espaçado em campo, como jogou contra o Criciúma. Hoje foi a mesma coisa. Só que contra o Criciúma, sabe-se lá Deus como, eu falei aqui, que o Vasco conseguiu virar, mas não era o que parecia que fosse acontecer, não era o que parecia que ia acontecer. Hoje o Sampaio Corrêa foi o time mais uma vez mais bem organizado, tirando ali talvez os 15 minutos do segundo tempo que o Vasco partiu para cima, mas o Vasco é um time muito fraco emocionalmente, muito frouxo. Cara, como eu falei, se tivesse outra equipe aí, talvez depois do Grêmio, do Bahia, do Cruzeiro, mais bem preparada tecnicamente, o Vasco já estaria fora da disputa. O Vasco já estaria fora da disputa já na 34ª rodada, o Vasco já estaria fora da disputa, que os adversários são ruins. E mais uma vez o Vasco pode subir amanhã, inclusive, sem entrar em campo, porque pela competência própria o Vasco não consegue. Vai subir talvez no sofá torcendo contra o Ituano. O que eu acho lamentável, uma prova de que não tem que ficar ninguém para 2023.
Seria uma afronta da atual diretoria da 777 manter algum jogador acima dos 23 anos no elenco do Vasco para 2023. Ninguém tem que ficar. Depois do que fizeram hoje com a torcida, um jogo transmitido nacionalmente pela Globo, audiência, o Vasco, porra, só vencer para subir, festa. E os caras não conseguem. Não conseguem ter psicológico para isso. É inadmissível, inadmissível. Não pode ficar ninguém acima dos 23 anos no elenco profissional do Vasco de 2023. Não tem que ficar ninguém. E se ficar, eu vou tocar o dedo na ferida. Vou tocar o dedo na ferida. Não pode ficar ninguém. Ninguém. Do goleiro ao ponto esquerdo. Tem mais de 23 anos? Tchau, rescinde o contrato. Bota treinando separado até emprestar. Não pode. O que foi feito hoje em São Januário foi um crime contra o torcedor jovem do Vasco, o torcedor sub-30, sub-25 do Vasco. Ele não viu o Vasco grande, o Vasco ganhando título. Ele viu o Vasco só passando sufoco. Esse torcedor não merece isso. Foi em São Januário hoje para fazer festa e volta frustrado numa quinta-feira que poderia estar fazendo diversas coisas e foi prestigiar seu time, que não correspondeu em campo por um bando de frouxo e covarde, que não assumiram a bronca hoje para conseguir levar o Vasco para a Série A. E o Vasco fica com 59 pontos, a tabela está aí. Vasco fica com 59 pontos, o Sampaio Corrêa vai aos 55. O Bahia vai garantir provavelmente a terceira vaga para a Série A, enfrentando o Guarani amanhã na Fonte Nova, vai sacramentar, vai para 61, vai passar o Vasco. O Vasco vai ficar na quarta colocação com 59, dependendo da partida entre Ituano e Londrina. O Vasco vai ter que se vestir de azul e branco e tubarão para não correr risco de ficar fora de uma Série A que era dada como certa até 2 rodadas atrás. E agora, por incompetência desse bando que entrou em campo hoje, desse técnico medíocre que é o Jorginho, um jogador excepcional, mas um técnico medíocre, ruim, fraco emocionalmente, não conseguiu dar jeito nesse time do Vasco. Eu não vou perder meu tempo dando nota. Esse time hoje não merece nota, é 0 pro técnico, pro assistente, pro goleiro ou a ponta esquerda, 0 para todo mundo. O que foi feito hoje foi um crime, um assinte contra o torcedor vascaíno. A escalação que foi colocada pelo Jorginho é o que eu vou me limitar a fazer, falar da escalação. Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição, o Edmar, o Andrei Santos, o Palácios, que de volante, pelo amor de Deus, esquece Palácios de volante, não marca ninguém. Nenê, Marlon Gomes, Figueiredo, Egnaldo, foi o time que entrou em campo hoje para enfrentar o Sampaio Corrêa e fazer esse papelão aí que foi a derrota de 3-2, sendo que o último gol de Sampaio Corrêa com 2-2 garantindo praticamente o Vasco, com 99% de chance de chegar à Série A, tomando um gol aos 55 minutos. Não pode. É para rescindir o contrato a partir do jogo contra o Ituano, acabou o jogo, subiu ou não, rescinde o contrato de todo mundo. Não pode ficar ninguém para 2023. O Vasco tem que ser um time novo, limpo, livre desses caras, livre de todo mundo. Livre de Thiago Rodrigues, livre de Léo Matos, pelo amor de Deus, livre de Danilo Boza, livre de Anderson Conceição, livre de Edmar, livre de Palácios, livre de Yuri Lara, livre de Nenê, livre de Alex Teixeira, livre de Tubarão, livre de Fábio Gomes, livre desse bando de frouxo e livre do Jorginho, que inventaram esse cara aí, não sei porquê, fraco, péssimo técnico, horrível, limitado. Limitado. Que jogada você vê do Vasco? Nem o toque de bola que tinha melhorado um pouco, nem a parte física hoje fez efeito. Uma vergonha, não tem como definir de outra forma, não tem como adjetivar de outra forma, uma vergonha hoje em São Januário, para mais de 20 mil pessoas, crianças chorando no final do jogo, um absurdo, 0 para todo mundo, 0 para o Salgado, 0 para o Brasil, 0 para o Jorginho, 0 pro Rodrigo o Faro, 0 para todo mundo. 0, todo mundo fora do Vasco em 2023, pelo amor de Deus. Na Série B ou na Série A, que agora a gente não sabe se a gente vai subir, né? Por conta desses incompetentes aí, frouxos. Então é isso, galera, não vamos me prolongar muito. O Vasco só joga agora dia 6, é a última rodada. Pode ser que entre em campo já classificado para a Série A, mas uma classificação manchada. O Vasco pode entrar em campo contra o Ituano em Itu dia 6, com uma classificação para a Série A aos peidos, manchada. Não deixe o torcedor orgulhoso. Vocês
não deixaram o torcedor orgulhoso. Vocês são frouxos, vocês têm que pedir demissão por terem feito o papelão que fizeram hoje contra o Sampaio Corrêa, com todo o respeito ao Maranhão, ao povo maranhense, com todo o respeito ao Sampaio Corrêa, mas não pode, é inadmissível um time ser dominado por um adversário de nível 3, 4 do futebol brasileiro. É uma vergonha. É isso, galera. Eu volto aí para falar a respeito do Vasco no pós-jogo contra o Sampaio Corrêa, ou de repente numa classificação amanhã, a gente fala aí no final de semana a respeito de uma possível classificação sem entrar em campo, porque não dá para depender desses frouxos aí para subir para a Série A. De repente uma classificação sem entrar em campo aí para o final de semana a gente volta para falar. Então é isso. Vascaíno não desiste nunca. Não por conta desses jogadores, mas por conta da nossa torcida que levou o Vasco a essa posição que está hoje. Saudações vascaínas sempre, tá? Fui!